Retornamos agora aqui no nosso segundo dia da jornada de ergonomia da Escola Politécnica da USP. E nessa mesa, agora das 16 horas, nós estamos com o seguinte tema: a pesquisa sobre o trabalho no período de pandemia e possíveis desdobramentos. Eu sou Cláudio Brunoro e sou o mediador desta mesa. Aqui temos pessoas incríveis com a gente para trazer reflexões, produções, questões que não se fecham, mas que são importantes para a gente nesse universo aqui que estamos vivendo. Eu vou apresentar primeiro as três pessoas e, numa ordem aqui, eles vão trazer as suas falas e reflexões por volta de 25 minutos e depois a gente vai abrir para as perguntas. Os nossos convidados para a mesa de hoje são a professora doutora Frida Fischer, o professor doutor Francisco Duarte e o professor doutor Newton Menegon. A gente começa nesta ordem que eu acabei de apresentar, mas claro que temos sempre as nossas formalidades, né, para trazer aqui em relação a, para quem não conhece, são pessoas aí de muita experiência no nosso ramo, mas para muitos que ainda estão, né, simpatizantes, estão chegando aqui no nosso discurso, sempre é importante fazer as apresentações. A professora Frida, né, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela USP, né, mestrado na Saúde Pública também pela USP, doutorado também. Né, tem pós-doutorado realizado no Instituto de Saúde Ocupacional na Alemanha, especialização em ergonomia no Instituto de Psicologia da USP, e desde agosto de 98 é professora titular da Universidade de São Paulo. Para quem não sabe, essa é a titulação máxima de um acadêmico na Universidade de São Paulo. Faz parte do Conselho Científico da Associação Brasileira de Ergonomia e é membro da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Frida, muito obrigado pela oportunidade de poder ouvir você. Eu vou fechar meu microfone, fique à vontade para abrir, e se você tiver slides, fique à vontade para compartilhar. Eu só vou fazer um trabalho, né, como mediador, que é controlar um pouco o seu tempo, peço desculpas por isso, mas necessário, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, primeiro, obrigado pela acolhida e obrigado pelo convite, pelo honroso convite de participar da Jornada de Ergonomia, né? 17ª edição. Sempre quando a gente participa desses eventos, isso também nos obriga a buscar as novidades. Todos os dias a gente vê, mas de uma forma mais sistemática. Então, vou iniciar minha apresentação. Muitas perguntas que eu gostaria de fazer aqui para você, mas seguindo a nossa programação, a gente deixa as perguntas para o final, tá bom? E muito obrigado mesmo e coisas tão recentes, né, tão importantes para a gente trazer, assim, enfim, na fronteira do conhecimento. Muito obrigado mesmo. É um prazer. Obrigado. Seguindo aqui a nossa programação, agora a gente vai chamar o professor Francisco Duarte, né, da COP UFRJ, trazendo um pouquinho aí do mini currículo do professor Duarte. A gente tem aqui uma graduação em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Federal do Rio de Janeiro, né? Fez a formação em Ergonomia no Quinan, né? E em 2015 foi professor visitante da Universidade Lumière, Lyon 2, né? Desde 2017 é coordenador do Programa de Engenharia de Produção da COP UFRJ e professor da área de Gestão e Inovação. Professor Duarte, é um prazer também recebê-lo. Fique aí à vontade para trazer sua fala, compartilhar a tela, caso tenha alguns slides para amparar teu discurso. E, como eu disse para a professora Frida, eu tenho também esse desafiador trabalho de controlar o tempo, 25 minutos aqui, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá bom? Muito obrigado, Chico. Valeu, Cláudio. É sempre um prazer inenarrável fazer parte das jornadas da USP, jornadas das quais participo desde o início. É sempre um prazer encontrar os colegas, encontrar a Frida, o Menegon, você, o Laerte, o Iaro, o Fausto, colegas que estão participando aí comigo desde o início da pandemia, de uma jornada aí de pesquisas em torno, enfim, da ergonomia e do trabalho. Eu vou compartilhar aqui. Enquanto está colocando aí, ó.
Na verdade, eu aproveitei, eu gosto muito de participar das jornadas, porque elas me obrigam a parar e pensar um pouco. Hoje, essa atividade de parar e pensar, ainda mais com o teletrabalho, está cada vez mais rara. Mas eu aproveitei essa ocasião para pensar sobre a nossa própria atividade de pesquisa, né? Uma pesquisa sobre o trabalho no período da pandemia, tá mal. Não estou podendo ir a campo, como é que eu vou pesquisar o trabalho? Então, essa é uma primeira constatação que eu acho que é importante da gente fazer. Mas eu tentei pensar nessa temática da seguinte maneira, Cláudio, eu pensei não só na pesquisa em si, mas, sobretudo, em ergonomia, quando a gente está falando na pesquisa, a gente está falando também da nossa intervenção de campo. Então, eu pensei assim, a pesquisa e a intervenção, ou o trabalho de campo nosso, algo que demanda uma certa construção social, algo que demanda um trabalho em equipe, meu, de outros pesquisadores, de alunos, e toda essa distância, e, ao mesmo tempo, essa possibilidade com essas tecnologias, a gente estar junto, mas com todos os seus limites. Então, uma primeira constatação é que, como para várias áreas, enfim, existe uma grande dificuldade da gente de efetuar essas pesquisas. E isso reforça uma série de coisas que já existiam antes, que é o ponto central da nossa atividade, que é a saída a campo. Eu vou falar um pouco sobre ela, tá? Deixa eu colocar no modo aqui a apresentação. E aí eu pensei em fazer essa... Estão vendo aí, não estão, Cláudio? Essa apresentação... Estamos sim, Chico. Tá certinho. Bota a apresentação para a gente. Pode ir. Tá, beleza. Pensando, retomando um pouquinho o que é a noção do trabalho para nós, um pouco dessas transformações todas que a Frida já colocou aí, do trabalho na pandemia, várias coisas que aconteceram, algumas que nos surpreenderam, e etc. Depois, falar um pouco da pesquisa sobre o trabalho nesse período, e aí eu vou tomar como referência o nosso próprio trabalho de pesquisa aqui na UFRJ, em conjunto com outros colegas, inclusive colegas da Universidade de São Paulo. E depois uma reflexão sobre esse desdobramento, o que a distância reforça sobre a necessidade da presença e o que a experiência mostra ser possível nessa situação. Tá bom? Então, vou estruturar dessa maneira. Esse contexto atual, né, de crise sanitária, confinamento sem precedentes, pelo menos nunca tinha visto falar disso, vivido isso, é uma oportunidade para uma série de reflexões, de posicionamentos, indignações, polêmicas, etc. Acho que é um momento histórico revelador de um montão de coisa, e o que, para alguns, um antropólogo, o Mauss, chama de fato social total, um fenômeno que põe em movimento toda a sociedade, todos os seus membros, todas as instituições. E entendê-lo implica em não separar, não dissecar esse fenômeno em diferentes dimensões, biológica, política, demográfica, mas considerando o todo que a gente pode, talvez, perceber o essencial. A pandemia nos impôs, acho que a necessidade de ter uma visão mais integral disso, o que é reivindicado
pela ergonomia, tal qual a gente a concebe. Então, o trabalho é o nosso objeto central, e como estudá-lo, como pesquisar sobre ele, como intervir nas situações concretas, foi uma grande questão, acho que para nós, durante todo esse tempo, né? O projeto Ergonomia, inclusive no título do livro recente, editado pela Octarres, né, o projeto da ergonomia é conceber o trabalho, o que vai para além das questões técnicas, que são importantes, mais do que nunca agora, a gente sabe quanto é importante ter um posto de trabalho legal em casa, uma cadeira legal e tal, de tanto que a gente está sentado, mas também implica valores, competências, relações, vários componentes que são todos decisivos, inclusive a inclusão desse trabalho em toda a sociedade e na vida de todos nós. Então, um dos trabalhos mais legais que eu li logo no começo da pandemia foi um trabalho, esse que está mencionado aí, de um conjunto de colegas franceses, está no site da Self, era Crise Sanitária e Crise do Trabalho, uma oportunidade no caos, onde se mostravam coisas, vários problemas que já haviam sido apontados há muito tempo e várias oportunidades, ou possíveis oportunidades que aos poucos acho que foram diminuindo. Mas a ideia principalmente para a gente em ergonomia, né, na intervenção, na pesquisa, de como a gente fazer com que o trabalho garanta, conceber o trabalho é também pensar o trabalho de maneira que ele possa garantir nossas necessidades vitais, que recobrem e abrangem, por exemplo, essa criação de vínculos sociais e culturais que permitem tecer, ligar, aprender, compartilhar com e para outras pessoas. Fazer parte de uma comunidade, de um território que se reconhece, que te aceita, que te protege, que também necessita do seu trabalho. Ou seja, tem também um trabalho, essa sensação de ser útil, de produzir bens e serviços que tenham um significado que vale a pena nos olhos de quem importa. Então, toda essa reflexão, repensar o trabalho em toda essa dimensão, acho que fez parte integrante das reflexões e das pesquisas que a gente já sabia, mas que no pensar nas reflexões sobre as nossas intervenções e pesquisas passaram a ser, sei lá, vieram à tona novamente. Então, o trabalho na pandemia, nessa crise sanitária, reforçou uma série de impasses, como tinha comentado, que já haviam antes da pandemia, né? Mas logo no começo, assim, algumas profissões, como os catadores, faxineiros, trabalhadores de saúde, cuidadores, motoboys, na área das plataformas de petróleo, o pessoal de limpeza, o pessoal que cuidava da alimentação, que são sempre pessoas que não são muito reconhecidas, eles assumiram um certo protagonismo aí, pelo menos durante um certo tempo. Mas não deixou de ter um certo paradoxo, né? Ligado a essa história da globalização, das cadeias de valor, dos monopólios, a escolha sempre, a busca do menor custo, a hiperespecialização, que implica uma certa desvalorização do saber fazer, a individualização, a fragmentação da atividade, a perda de sentido. Tudo isso levou, sobretudo no início, a uma falta de uma série de coisas que são essenciais, né? E que estavam fora dos territórios. Por exemplo,
tá errado aí, as máscaras, né? Impressionante, não tinha máscara de pano para gente. E até uma das empresas que a gente fez uma pequena empresa de confecção que fazia roupa de macacão para trabalho dentro das indústrias, né? Passou a fazer máscara e tal, porque, inclusive, nós na universidade acabamos comprando deles, tentando apoiar as pequenas empresas que estavam tentando se virar de alguma maneira. Mas também faltou respirador aqui na universidade e em várias outras, na USP também a gente ficou acompanhando, junto com alguns grupos se tentou desenvolver respiradores, enfim, uma série de questões foram colocadas ligadas a essa globalização das cadeias de valor e a falta de uma série de elementos que seriam importantes para os nossos territórios, a nossa sociedade. Uma intensificação, né, a gente acompanhou também, vem acompanhando, está todo mundo mais cansado do que estava antes, essa necessidade também, em muitos casos, do teletrabalho nas empresas, que se controle cada vez maior, dado que o chefe não está vendo o que o subordinado está fazendo. Essa questão, como a Pida mostrou bem, as várias consequências aí desse trabalho em casa, desse teletrabalho, e as questões envolvendo esse equilíbrio entre vida familiar e vida profissional. A gente começa a ver que o trabalho é, no máximo, um fator de ajuste e não uma obra em si, e é pensado muito mais como um fator de economia, ou seja, como uma mão de obra cujo custo é necessário reduzir, ainda mais agora com as possibilidades colocadas pela essa revolução digital que a gente está passando. Então, todos esses, nesse contexto aí, essas coisas foram muito afloradas, eu acho, durante esse período, e que fizeram, assim, de uma certa forma, orientaram muito das nossas reflexões, dos nossos trabalhos de pesquisa em torno do trabalho, né, na área de ergonomia. Um dos trabalhos que a gente fez, a gente hesitou, logo que começou a pandemia, a gente estava a gente iria começar um trabalho junto com algumas pequenas empresas, essas que estão aí, o Equipacare, que faz equipamentos hospitalares, a Junta Local, que é um conjunto de produtores agrícolas de comida orgânica e outras, que tinha uma feira aqui no Rio de Janeiro, tem uma feira, voltou a funcionar nesse final de semana passado. Enfim, várias pequenas empresas que a gente estava formando, repensando em função das várias dificuldades que elas enfrentavam pré-pandemia. A gente estava pensando em apoiá-las numa transição de um modelo econômico visando a construção dos ecossistemas cooperativos e territoriais. Enfim, a ideia era de apoiar essa transição econômica, a gente já repensar esse modelo econômico de funcionamento dessas empresas, tendo como referencial os conceitos da economia da funcionalidade da cooperação, sendo que um deles é essa centralidade do trabalho para se pensar todo esse modelo econômico, esse modelo de produção. E aí veio a pandemia, aí a coisa era para começar, a Frida deu bem as datas aí, era para começar no dia 20 de março, e quando deu isso, a gente parou, e lá para agosto, em agosto, exatamente no começo de agosto, a gente retomou, a gente junto com contato com os empresários, os donos das empresas, a gente, mais do que nunca, seria importante repensar como que como eles poderiam fazer frente a situação que eles estavam vivendo. E aí uma coisa foi importante perceber cada vez mais que não dava mais para pensar, sobretudo a pequena empresa,
só dentro da empresa. Era importante pensar, quebrar esse muro da empresa e pensar na cooperação entre diferentes organizações, diferentes empresas, e talvez só dessa forma que essas empresas conseguiriam efetivamente sobreviver a toda uma queda de demanda, uma série de problemas que elas estavam passando e estão passando até hoje. Por exemplo, a junta local vivia de feiras, cada dia na semana, num lugar do Rio de Janeiro, e tiveram que correr para o desenvolvimento das sacolas virtuais e etc., outras formas de se relacionar. O mesmo aconteceu com a cooperativa agropecuária do Carmo, que é aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, a LG Uniforme, que fazia esses uniformes de segurança, e que, de repente, todas as costureiras foram para casa e começaram a pensar em ter que produtos fazer e como é que poderiam fazer isso, com que tipo de relacionamento com clientes, fornecedores, de uma forma diferente do que existia antes. E o quanto que a gente tem feito esse trabalho, se reunindo mensalmente com esses empresários dessas empresas e seus gestores, uma vez por mês, entre cada mês, entre o encontro de cada mês, existia um encontro de duplas de empresários ou triplas de empresários, junto com os pesquisadores mestrandos e doutorandos aqui do programa de engenharia de produção. Enfim, foi toda uma tentativa de tentar repensar esse modelo econômico com uma centralidade no trabalho e no como que poderia se oferecer um serviço ou produtos que pudessem ter um impacto territorializado maior do que vinha sendo até então. Esse trabalho continua, a gente vai acabar agora, no final, agora em dezembro, mas esse é algo que não se esgota e coloca uma série de questões, e nos colocou uma série de questões que eu vou retomar um pouco mais à frente. Então, esse foi o trabalho que a gente iniciou em 2020, vem continuado, e que aborda pequenas empresas. Por outro lado, para quem me conhece faz um tempo, a gente tem também continuando um trabalho na área das plataformas de petróleo, e a gente estava à frente de 2 projetos, do qual participam vários colegas, como eu comentei. Um deles, na concepção, foi a primeira vez que estava tendo nas plataformas, desde o projeto básico, a disciplina de ergonomia existindo, e um dos grandes desafios para nós foi, e continuava sendo cada vez mais fortemente, como contribuir para a concepção de uma unidade de produção, onde os projetistas pouco conhecem essa unidade de produção. Então, isso colocava a gente o desafio de alguma maneira, continuar indo a bordo. E a gente, com todos os cuidados possíveis, eu não pude ir, porque mais de 60 não pode, mas vários colegas, vários pesquisadores, a gente conseguiu fazer alguns embarques, conseguiu remotamente discutir várias coisas com pessoas a bordo e mesmo com as equipes de engenharia que conceberam esse projeto básico. Também, junto aí com os colegas da USP, da UFMG, da UFOP, a gente também tem outra frente de trabalho, um outro desafio muito grande para nós foi de repensar o projeto de prevenção das empresas, ou seja, a segurança industrial, a partir dos fatores humanos. E aí, nesse sentido, a ergonomia oferece toda uma oportunidade de sair dessa questão mais comportamental e se entender a atividade e os seus fatores determinantes. Então, uma super contribuição, vem dando super
atual nas diferentes abordagens mais recentes da área de segurança, mas, de novo, colocava esse desafio. E aí, como é que nós vamos conhecer essas diferentes unidades de produção? E era um projeto que um projeto que é grande, que envolve 17 unidades de produção, refinaria, termoelétrica, várias plataformas, sondas, embarcações. Então, como que a gente iria se virar para conhecer, para trazer para esse projeto de prevenção o que se passa na linha de frente, ou seja, no front-end das unidades de produção. Esse foi um desafio, a gente tentou fazer reuniões periódicas, semanais, com as unidades de produção remotas, onde os próprios operadores faziam filmagens de suas atividades e comentavam essas atividades com a gente. Então, a gente, durante todo o ano, desde o final do ano de 2020 até agora, a gente continua tendo esse tipo de reunião para tentar conhecer minimamente o trabalho, na verdade, quase que uma preparação para que a gente possa efetivamente agora embarcar ou fazer o trabalho de campo com um pouquinho mais de conhecimento. Então, serviu para nós, vem servindo como um certo preparo para poder ir a campo com um pouco mais de conhecimento das situações. E também é um trabalho que a gente fez junto com o pessoal do SEMPS, com o colega, o Luciano, de fazer uma análise de acidente, que, de novo, demandou alguns embarques, era impossível, efetivamente, fazer uma análise do acidente, compreender efetivamente o que se aconteceu sem ir a bordo, sem estar presente na situação. Então, esse período reforçou fortemente, do meu ponto de vista, essa nossa contribuição, tanto para a questão aí dos projetos de segurança, como para a concepção. A nossa contribuição ela é extremamente relevante, mas ela pode ser na medida em que esse trabalho de campo possa se realizar. Coisa que a gente já sabia, mas acho que ficou fortemente reforçado. Por fim, só para finalizar, uma coisa que me chamou muita atenção é que essa relação da ergonomia com a sociedade através do trabalho. Essa é uma preocupação original da ergonomia e que essa crise sanitária, de uma certa forma, ressuscitou. Ou seja, hoje, eu acho que a gente vive uma certa ruptura epistemológica na ergonomia, em particular, muito visível no trabalho com as pequenas empresas, onde a ideia se a gente, no início, saiu do posto de trabalho, foi entender a organização, hoje a gente tem que entender, repensar as cadeias produtivas e pensar no desenvolvimento territorial. Esse trabalho também junto às pequenas empresas vem mostrando uma necessidade, a gente fala de uma construção de um ecossistema, de relações de confiança entre as organizações, etc., e de mudanças profundas no que é normalmente a área comercial das empresas, o que demanda uma certa reflexão e uma análise do trabalho para permitir essa transformação. E, finalmente, como eu já chamei a atenção, mas, enfim, se reforçar a necessidade nos projetos de prevenção desse conhecimento forte do trabalho que se passa na linha de frente e essa necessidade de se integrar também esse conhecimento com o nível mais estratégico das organizações. Enfim, tentei usar a experiência que a gente está tendo como uma reflexão sobre o que fica aí para a gente continuar nosso trabalho de pesquisa. Obrigado, gente. Estou aberto aí também para a gente poder conversar. Chico, muito obrigado. Acho que o compartilhamento ainda está
está acontecendo isso. Obrigado. Foi um prazer te ouvir aí e até ouvir um pouco dessa experiência de campo e esses desafios. Acho que muita gente vai querer ouvir um pouquinho mais. Vamos deixar as perguntas, assim como eu comentei com a Frida, para o final. E agora a gente parte para o nosso terceiro convidado aqui na nossa mesa. Estamos discutindo as pesquisas em tempos de pandemia. Então, convidar agora o professor Newton Menegon, da UFSCar, fazer a apresentação aqui do seu mini currículo para a gente poder seguir aqui com mais uma apresentação. O professor Newton possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Engenharia de Produção pela também Santa Catarina e produção pela Federal, e doutorado, né, pela Engenharia de Produção da Federal do Rio de Janeiro. Né. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos. Professor Menegon, muito obrigado por aceitar esse convite. Fique à vontade aqui. Nós conseguimos ir aqui até mais ou menos 17h25, tá legal? Só para ficar um pouco controle do tempo, mas eu faço esse trabalho chato se necessário. Fique à vontade para poder apresentar o que for necessário, professor. Muito obrigado. Boa tarde, Cláudio. Antes de mais nada, agradecer o convite de vocês, da Uiara, do Fausto, do Laerte, seu, para participar da jornada. Eu sempre digo que a jornada é um dos principais espaços de reflexão sobre as questões da ergonomia do trabalho no Brasil, e é um prazer sempre estar presente e poder, assim como o Chico falou, a jornada sempre nos desafia, né? E sempre faz com que a gente pare para pensar um pouco e organizar as ideias e tudo mais. Então, eu vou compartilhar com vocês, bem, cumprimentar a Frida, né? Cumprimentar o Chico, cumprimentar todos os presentes aí, eu estou acompanhando aqui pelo chat, pelo Meet, então dá para ver vários colegas aí participando pelo chat, bacana. Vamos tentar ser objetivos para a gente ter bastante tempo para conversar, beleza? Eu vou compartilhar com vocês uma tela inteira, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, né? Minha tela está visível aí? Está, professor, acho que só não está no modo apresentação, mas nós já estamos vendo sua apresentação. Então, aí... Bem, assim como o Chico, né, eu falei, poxa, como é que eu vou refletir sobre a pesquisa do trabalho no momento onde o trabalho está inacessível? Bem, nem tanto, né? Eu organizei minha apresentação aqui em 5 tópicos, né? Uma introduçãozinha, o trabalho durante a pandemia, o projeto colaborativo, o trabalho presencial em tempos de pandemia, uma provocação aí, porque eu acho que esse, como disse a Frida, é um trabalho que está invisível, né? Nesse período, e a gente precisa falar sobre ele, e desafios e possíveis desdobramentos disso, tá? Eu começo minha apresentação falando que, durante a pandemia, a gente teve 2 desafios, né? O ensino não presencial, né? Bem, em fevereiro de 2020, eu estava... passei o carnaval com amigos, a gente brincou com o Covid, na sequência, na terça-feira eu viajei, fui visitar um parque, voltei, quando eu voltei, ia começar a trabalhar, dei uma aula e assim como todos, né, o semestre foi interrompido, né? Então, uma primeira reflexão é o que aconteceu no ensino não presencial, né? E eu considero que, apesar dos pesares, né, a gente teve que se adaptar e construir estratégias para essa forma de ensino, mas que as perdas são irremediáveis, né? Eu ministro disciplinas de projeto, né? E eu sou um defensor, um postulador da ideia de que a perspectiva da atividade, a teoria da atividade se constitui uma base para a formação dos engenheiros de produção. E se isso é verdade, né, a construção dos problemas de projeto, né, é o primeiro passo para uma posterior tentativa de resolução. Então, numa disciplina projetual, a ida ao campo pelos alunos, o conhecimento de uma realidade produtiva, seja ela qual for, é essencial para que eles possam formular um problema e resolvê-lo, né? Estruturar um problema, formulá-lo e resolvê-lo. E isso ficou impedido. Então, eu acho que essa perda das atividades durante a pandemia, ela é significativa, irremediável, né? E uma oportunidade perdida aí de se ter contato com uma perspectiva mais real do mundo,
da produção, né, e do trabalho, que não vai ser possível recuperá-la. Bem, desculpe, pulou meu slide aqui. Um outro campo, né, foram os projetos que a gente estava desenvolvendo no laboratório, né? Nós estamos envolvidos com 3 tipos de projetos diferentes e eu vou falar brevemente cada um deles, né? Um primeiro projeto envolvia uma questão de inovação tecnológica, junto com o IPT e com o CTC, Centro de Tecnologia da Cana. Trata aí de uma tecnologia nova de plantio e é um projeto que foi pouco afetado pela pandemia, porque ele se baseava nas experiências anteriores que nós tínhamos com o setor e na modelagem, simulação de uns cenários futuros, que nós conseguimos realizar completamente de forma remota e interagindo pelas tecnologias digitais e tudo mais, né? Um segundo projeto que nós estávamos conduzindo, que era acessibilidade na aviação civil, em parceria com a Secretaria Nacional de Aviação, foi fortemente impactado. Nós, em março de 2020, nós tínhamos um plano de viagens consolidado, com datas marcadas, contatos feitos, agendados e etc., né? E que, de uma hora para outra, isso foi tudo cancelado, né? Ou seja, nós interrompemos o trabalho de campo, né? Seja porque o setor também entrou numa crise significativa do ponto de vista da diminuição dos voos, etc., seja porque era arriscado colocar pessoas em campo numa situação em espaços públicos, né, particularmente aeroportos, né, porta de entrada aí do Covid no país, né. Nós conseguimos dar continuidade ao projeto por meio de forms e entrevistas online, contatos, etc., mas foi um projeto que sofreu impactos significativos. A gente não conseguiu dar conta de efetivamente realizar o que se previa, né, durante o processo de pandemia. Nós tocamos o barco, chegamos em algumas conclusões, resultados, etc., mas estamos retomando esse projeto agora, em janeiro de 2021, 2022, né, com as viagens de campo, né? Nós temos que ter acesso ao trabalho das pessoas nos aeroportos, e isso só se faz no mundo real. Não tem como ter acesso a isso, né, de uma forma remota, né? E também tínhamos projetos de concepção, conduzindo um projeto de concepção de unidades produtivas. 2, principalmente, uma unidade de refrigerantes, né, e uma unidade de suplementos alimentares. São 2 projetos distintos, eu coordeno um deles, o primeiro, de refrigerantes, o professor Camaroto, o segundo, né, uma empresa de suplementos alimentares. Obviamente, tem questões metodológicas, conceituais aí que interferem na condução de um projeto, particularmente quando você tem que realizar atividades fundamentalmente remotas, né? Eu vou refletir um pouco disso e vou refletir um pouco também global do que aconteceu com o meu trabalho e com o trabalho das pessoas que estavam envolvidas nessas atividades todas, né? Que envolve sempre uma equipe da universidade, uma equipe dos parceiros que nós conduzimos, e, enfim, né? Vou tentar refletir sobre isso, sobre 5 aspectos, né? Vou começar pelo homeworking aqui. Eu usei esse termo em homenagem aos colegas da USP que estão usando esse termo, e poderia ter usado teletrabalho, poderia ter trabalho remoto, né? Mas gostei do termo, Yara, e usei, tá? Beleza. Então, o que a gente observou e observa, por tudo que já foi colocado nessa jornada, o que aconteceu com o mundo do trabalho nesse período, né? Primeiro ponto, né? A vida dentro e fora do trabalho ficaram irremediavelmente entrelaçadas, né? Isso tem inúmeras implicações dos espaços, das interferências, da compatibilização da tua vida pessoal com a vida profissional, seja familiar, porque eu trabalho, minha esposa trabalha, e a casa tem que ser reorganizada, e etc., né? Quem não viu criança, gato, cachorro aparecendo em filmagens, e as cenas mais inusitadas possíveis e imagináveis, né, que ocorrem nessa situação, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que nossas vidas foram aí invadidas pelas ferramentas de comunicação e interação online, né? Isso já acontecia, nós já usávamos essas ferramentas, já tínhamos
papel para esses artefatos no nosso cotidiano, mas que isso se intensificou e se tornou um padrão, né, para a realização das nossas atividades. Então, isso também é um fato que se intensificou, né? Um terceiro aspecto que eu identifico como presente nessa situação foi a participação compulsória. Eu pensei nesse termo ontem, na verdade, e para designar o fato de que as ferramentas computacionais de interação, né, e de comunicação, elas já existiam, as agendas eletrônicas já existiam. Eu, muitas vezes na minha vida participei de conversa, olha, vamos ver aí, vamos tentar agendar uma reunião para tal dia, tal, dá uma olhada na agenda da pessoa, como é que está, ela está livre, não está livre, está disponível, não está disponível, né? Está ocupada, não está ocupada, mas isso tornou enfático durante a pandemia, né? As pessoas, você está numa reunião, olha, tal pessoa não apareceu, não compareceu, entra na agenda dela, chama ela para a reunião, faz um zap, pede para ela entrar, porque nós precisamos conversar com ela nesse momento, ou agenda uma outra reunião com ela, e aí isso eu estou tratando aí como essa participação compulsória, né? Bem, uma consequência disso tudo, né, que a gente identifica foi uma desorganização temporal, né, e uma extensão das jornadas de trabalho. O que eu estou chamando de desorganização temporal aí é porque, eu vou mostrar isso mais adiante, mas no mesmo dia você podia ter 5, 6 reuniões, né? E o teu tempo, você precisa... Eu brincava sempre, né? Vamos terminar a reunião, vamos trabalhar, né? Certo? E óbvio que a reunião é trabalho, mas a dinâmica temporal das atividades ficou totalmente conturbada, né? E, obviamente, as extensões, o tempo de trabalho diário se estendeu, né? E, como consequência de tudo isso, uma intensificação do trabalho aumenta a carga de trabalho, né? Eu acho que o trabalho da Frida aí já mostrou isso muito bem, mas todos esses fatores, eu não digo que eles são novos, tá? Eles já estavam presentes desde o final do século passado, início do século XXI, a gente vivia né, a questão da vida dentro e fora do trabalho, com o teletrabalho, a questão das ferramentas de comunicação, uma participação compulsória, né, como se as pessoas estivessem sempre disponíveis, essa desorganização temporal, a intensificação do trabalho, a precarização do trabalho, tudo isso estava presente, né, mas se acelerou, intensificou, né, aprofundou ao longo da pandemia, né? E esta frase aqui, nunca trabalhei tanto, eu ouvi ela de muitas pessoas ao longo de todo esse processo e ouvi ontem na jornada e também faço dela as minhas palavras. Nunca trabalhei tanto, né? A gente teve aí uma intensificação significativa na nossa carga de trabalho. Bem, enfim, mas esse é o home working, né? Eu estou falando dele. E como eu trabalho com projetos, eu resolvi recuperar um pouco, porque ontem também discutiu-se um pouco da tecnologia, que ela estava pronta, etc. E eu resolvi recuperar aqui uma ideia do projeto colaborativo, porque essas ferramentas de interação online e no campo do projeto, elas estão aí em desenvolvimento desde o final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E eram espaços de interação, de troca, né? Isso tem a ver com a globalização, com as empresas que tinham equipes de projeto planetárias, né? Tinha um cara na Ásia, tinha um cara na Europa, tinha um cara no Brasil, e eles precisavam interagir. Então, existia todo um desenvolvimento aí de ferramentas colaborativas de projeto, né? E eu recuperei aí 2 textos, um do Perry e do Sanderson, que é a questão do papel da comunicação dos artefatos nesses projetos, nesses processos colaborativos de projeto, né? E um outro texto do Hitton, que ele compara 2 projetos CSCW, Trabalho Cooperativo Auxiliado por Computador, né, conduzidos por engenheiros japoneses e escandinavos. É um trabalho muito interessante que ele mostra como os aspectos culturais estão imbricados nessas tecnologias, na concepção desses sistemas, e uns mais tecnicistas, os outros mais antropocêntricos, né? Mas para dizer que essas tecnologias que emergiram durante a pandemia têm uma origem, né? Porém, elas não foram pensadas para isso, né? Elas foram pensadas para outras coisas, né? E quase uma pasteurização do trabalho cooperativo auxiliado por computador, né? Então, para refletir sobre isso, eu trouxe aqui uma comparação, né? O papel, a mesa e o projetor,
né? Como é que a gente conduz projetos colaborativos, como é que a gente conduz projetos de situações produtivas, né? A prancheta, a planta impressa, o papel, né? Utilizado para anotar, para rabiscar, para interagir com as pessoas, a mesa, né? Como espaço de trabalho, de interação, de discussão, os elementos físicos que a gente pode utilizar, por exemplo, aí nessa figura do meio, nesta região aqui, onde a gente está interagindo com um grupo de operadores e gestores para conceber uma unidade de produção. O retroprojetor nos permite, né, ampliar as nossas telas e interagir com as pessoas. Aqui, acho que é o Toninho aqui, mostrando uma concepção de uma planta e, obviamente, por trás dele tem um grupo grande de pessoas interagindo nesse espaço. E do lado direito, aqui também uma planta sendo mostrada numa tela, parede, né? Que eu consigo enxergar, né? E aí eu vou para a tela do meu computador, né? Onde eu tento mostrar aqui uma representação sistêmica de uma unidade de produção, né? Que ninguém vê nada, né? Não dá para enxergar nada, eu não consigo entender o que estou representando aí, né? Ou de um layout de uma planta, né? Que também é invisível, quer dizer, eu posso dar um zoom, mas uma planta dessa tem 300 mega, eu vou dar um zoom, meu computador trava, ele demora 2 minutos para reapresentar a parte que eu estou na tela. Mas o sujeito que está assistindo, ele não viu como eu dei o zoom, ele não sabe nem em que área da planta eu estou, né? Essa dificuldade aí de comunicação, essa tecnologia que nós utilizamos para interagir, que não dá conta desse processo interativo, colaborativo de projetação, né? Ou mesmo uma planilha Excel de 300 linhas por X colunas, né? Que numa tela de computador é impossível enxergá-la no total, na sua globalidade. Eu posso mostrar partes, mas as partes não mostram o todo, e aí a gente fica preso à tecnologia, preso a essas formas de interação. Então, refletindo sobre isso, e refletindo no campo projetual, no campo da atividade de projeto, junto com as equipes de projeto, primeiro, constatação é que as ferramentas usuais não foram pensadas para o projeto, elas não foram pensadas para isso. Foram pensadas para uma reunião, para projeto, para dar aula, não foram pensadas, né? E a grande restrição, acho que do homework, do teletrabalho, chamamos como quiser, é que elas restringem os processos de cooperação e aprendizado coletivo, né? Cujas trocas se dão no espaço, não se dão no espaço formal, né? Elas só se dão, nesse caso, no espaço formal, mas eu na hora, escrevendo, pô, o cafezinho do lado, de fora do auditório da USP, faz falta na jornada, né? Era ali que a gente trocava, que a gente conversava, que a gente aprofundava temáticas que tratou durante a apresentação ou que foram tratadas por outros apresentadores. Quer dizer, o corredor, né, enquanto espaço de negociação, de produção de consensos ou de acordos, etc., ele deixou de existir, né? Então, eu olho aqui para uma agenda, né, de um dia de trabalho com X atividades, né, e concluo que as atividades mediadas pelas ferramentas de comunicação online demandaram esforços adicionais, né? Elas não deram conta de tratar do objeto nosso de trabalho de forma efetiva, né? E quando se fala de projeto, enquanto um empreendimento que tem objetivos, recursos e tempo delimitado, quer dizer, se você tem o tempo está delimitado, os objetivos estão delimitados, né? E as ferramentas não ajudam, obviamente isso implicou a intensificação do trabalho, né? Nosso trabalho ficou intensificado. Enfim, né? Então, o homework, no campo projetual, no campo das equipes de projeto, traz essas consequências, esses alertas para a gente olhar para adiante, né? Bem, o homework atingiu parcela da população, mas não atingiu todo mundo. Uma parcela significativa dos trabalhadores continuaram no trabalho presencial, né? E, obviamente, isso reflete aí as questões sociais envolvidas nas questões. As fábricas não pararam, né, por questões econômicas, os hospitais não pararam por questões de saúde pública, de atendimento da população, né? Mas o que me chamou a atenção desde o início da pandemia
foi a ênfase dada, né, aos EPIs e ao cumprimento dos protocolos. Eu, sinceramente, confesso para vocês que me assustei com isso desde o início. Por que eu me assustei com isso? Porque o conhecimento que a ergonomia da atividade já produziu, e particularmente aí com os trabalhos na ergotoxicologia, né, e coloquei aí o Garrigou como uma fonte para isso, e coloquei o Laerte também. O Laerte vem antes do Garrigou, porque o Laerte fez seu doutorado e mestrado lá no Quinan com essa temática, né? E já aproveitando aí, Laerte, para dar o parabéns para você pela aposentadoria, tá, cara? Eu acho que é um momento de muita felicidade esse, e independente do que você vai fazer depois, eu acho que é importante se aposentar, né? Eu acho que isso é bacana, né? Mas, enfim, né, o que nós já sabíamos, que a ergonomia já tinha de conhecimento acumulado sobre EPIs e protocolos e procedimentos, né, não dão conta, a gente sabe disso, né? E trouxe aí essa manchete de jornal para dizer, quer dizer, as estratégias, a experiência, a forma de lidar com o risco das equipes, tudo isso, né, essa construção social da proteção coletiva, né, ela ficou um pouco, acho que a nossa resposta ficou um pouco aquém, né, do que nós já sabíamos sobre a temática e do que a ergonomia poderia ter produzido, né? Então, para concluir minha apresentação aqui, eu tenho alguns desafios e possíveis dobramentos. Eu acredito o seguinte: a pandemia e o trabalho híbrido vieram para ficar. Quando eu falo que vieram para ficar, é porque os efeitos da pandemia, seja que nós consigamos controlá-la ou não, serão permanentes. Eu, ao participar de projetos, tem várias questões da concepção de fábricas, né, que estão sendo impactadas, né? A gente usava determinados métodos de projeto que produziam aglomerações, né? E hoje, ninguém vai projetar um espaço novo sem pensar que, em dados momentos históricos, a aglomeração é absolutamente indesejável, né? Então, isso tem impacto no projeto de restaurantes, tem impacto aos espaços de trabalho, aos escritórios, aos vestiários, aos fluxos dentro de uma fábrica, ao lugar de colocar um cartão de ponto. Então, a pandemia vai marcar a concepção dos espaços de trabalho de uma forma consistente aí no futuro, né? E um outro aspecto, me parece também que veio para ficar, é o trabalho híbrido, né? Parte presencial, parte não presencial, e isso, acho que para o ensino também, isso é uma coisa bem colocada, né? E aí, já refletindo as discussões de ontem, né, é que isso precisa ser regulado, né? Não dá para a gente pensar uma sociedade que não tenha uma regulação mínima do Estado sobre essas modalidades de trabalho e sobre as formas como as pessoas vão se relacionar, né, em termos de jornada, horários, de recursos e etc., né? E a sociedade organizada, sem dúvida, tem que se posicionar com relação a isso. Esse é o primeiro questão, né? Uma segunda questão que eu trago, que assim, que ontem se falou aqui da sedução da tecnologia, né? A ideia de que, e de onde surgiu essa tecnologia? Ela estava pronta e agora ela está aí. Eu não usaria o termo sedução foi usado pela Júlia, mas do fetiche, né? Quer dizer, assim como tem o fetiche da mercadoria, tem o fetiche da tecnologia, né? E essas tecnologias não são neutras, né? São frutos de escolhas, né? E nós temos que pensar sobre isso, né? As escolhas sociais sobre quais tecnologias que nós vamos adotar ou não são relevantes, né? E nós precisamos pensar como é que vai ser a nossa vida futura, se nós vamos continuar numa perspectiva tecnocêntrica ou nós vamos impor aí outras formas de ver a tecnologia e outra forma de regulá-la, né? Esse é um tema super atual e precisamos tratá-los no nosso futuro. E ontem também se falou aqui da ergonomia responder à demanda social, né? Isso é verdade, tá? Mas eu acho que talvez antes de responder à demanda, nós temos que transformá-la, né? E eu acho que nesse aspecto nós falhamos. Nós falhamos durante a pandemia. Eu acho que a gente não soube redefinir a demanda, renegociar a demanda, e isso nos levou a uma resposta pífia
frente às situações vivenciadas. Bem, pessoal, vou voltar aqui para a tela, vou interromper minha apresentação. Eu não sei se fui claro o suficiente e rápido o suficiente nas minhas colocações, mas era isso que eu tinha para dizer para vocês e agora espero o debate aí. Menegon, foi claríssimo, preciso, ajudou o meu trabalho, aliás, você, né, a Frida e o Duarte foram muito precisos no tempo nessa preocupação de nos mantermos até, como você disse, para termos mais tempo para o debate. Enquanto as pessoas estão se aquecendo aqui, trazendo perguntas, né, vou esperar um pouquinho aqui o Duarte e a Frida retornarem aí com seus vídeos, aí eu vou fazendo assim um breve resumo, que para quem chegou agora há pouco aqui com a gente, nem todo mundo teve a oportunidade de estar conosco desde o começo, mas eu acho que é bem interessante aqui a gente perceber como a gente foi conduzindo essa conversa e a sua complementariedade aí das falas, né? A Frida começa a nossa conversa falando, olha, o que a gente consegue entender de pesquisas realizadas sobre a pandemia, 100 mil artigos publicados, a discussão da propagação, a discussão da saúde mental, a discussão até da própria produtividade dos pesquisadores, alguns estudos relacionados ao teletrabalho, outros direcionados até à saúde mental dos profissionais da saúde, né, um pouco, né, muito voltado a um termo que apareceu, a Frida não comenta esse termo, mas alguns citam de fadiga da compaixão, não um termo da pandemia, mas que é resgatado por conta da pandemia, o quanto as questões, né, saúde mental e trabalho, ou comentado pela Frida, riscos psicossociais, não estão nas novas versões da NR17, e até o quanto Menegon coloca aqui para a gente essa discussão que tem que ser tratada em nível de regulação também, né? Já faço essas discussões, né? As novas morfologias do trabalho e os aspectos invisíveis, não só do remoto, da base do presencial e até do híbrido, que são ignorados, e aí, muito interessante a fala da Frida quando ela coloca, né? Se antes existia, né, uma fala comum, né? Os problemas pessoais devem ficar em casa, e agora que o trabalho é remoto, né? Como é que a gente vai fazer se eu estou em casa, né? Ou seja, e ao mesmo tempo, quanto essa fala já tirava, né? Já nos tirava algo que é mais do que humano, que nos constitui o afeto, a subjetividade, né? Então, e até, ao mesmo tempo, uma questão que a Frida coloca de fundo, e aí tanta pesquisa para quê? Adorei, Frida, o jeito que você traz aí. O que vão fazer com isso, né? Importante produção de conhecimento, mas e no campo da transformação, da efetividade, como é que a gente evolui em relação a isso? Chico vem na sequência também trazendo reflexões interessantes, colocando aí, né, o desafio de fazer pesquisa. Né? Se a gente entende o trabalho como algo da atividade, como é que eu vou a campo, como é que eu adequo, como é que eu, né, por vezes, não interrompo a pesquisa, e aí diversas necessidades de pesquisas que estavam acontecendo, mas que suscitaram a necessidade de adequações, e aí como é que eu faço a observação, como é que eu faço as reuniões, e como é que a gente vai se adequando para situações que, por vezes, eram, né, não planejadas e não previstas, e é importante perceber isso, né? E aí, Menegon continua trazendo duas dimensões aí para nós que estamos nesse universo de pesquisa e docência, né? O ensino não presencial emergencial, né? Como fazer acontecer, né? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, a gente, se puder só fechar, a gente dá sequência aqui. E a questão para a própria formação, né, no caso, né, na graduação, a questão, por exemplo, da engenharia, do projeto, que a própria questão da atividade, nesse mesmo sentido, como o Chico trouxe, o Menegon também coloca. Né? A ida a campo é essencial para formular, para estruturar e resolver problemas, que é isso que um projeto faz, né? Ao longo da pandemia, né, o estabelecimento do home work, que não foi para todos, mas para quem ficou, um sentimento de que nunca se trabalhou tanto, né, e até a invasão dos tempos e de quanto, de repente, estar acessível é ao mesmo tempo sinônimo de estar disponível, curiosamente, né, uma sensação que se tem em relação a essas questões, né, e o quanto as ferramentas, né, remotas restringem. Eu acho que essa é uma fala muito interessante de todos nós aqui, até da mesa anterior, né, de ontem, né? Claro que, por um lado, numa situação de ruptura, nós precisamos trabalhar com o que tem disponível, mas considerar isso como factível e o ideal, longe disso. Então, uma equação interessante que o Menegon traz, né? Tempo restrito, mas recurso restrito, mas ferramentas que não ajudam,
igual a trabalho intensificado. Eu acho que esse é um grande recado que todos da mesa aqui trouxeram aqui para a gente, claro, com diferentes consequências e manifestações, de acordo com o conteúdo do trabalho, com a situação que se apresentava, mas isso aconteceu. E prejudicado no quê, né? Numa possibilidade de construção social de proteção coletiva. Não somente isso, mas também isso, né? E aí, a discussão do que o Covid veio para ficar, não necessariamente a pandemia em si, mas os seus efeitos, né? Ou seja, como não pensar algumas consequências em todos os seus aspectos de manifestação, tanto quanto pesquisa, quanto projeto. E uma reflexão final que o Menegon traz, né? O quanto, do ponto de vista de ergonomistas, né, com a preocupação de transformação social, o quanto nós fomos capazes a compreender a demanda, reformular a demanda e responder a essa questão. Acho que esse é um ponto, de fato, muito importante. Enfim, estou fazendo um preâmbulo, eu sei que eu tive que, né, fazer diversas renúncias aqui às decisões de coisas que foram faladas, peço até, mas acho que suficiente para a gente ter perguntas acontecendo aqui. Eu vou lançar perguntas e peço para vocês aí, como vocês quiserem seguir, tá? Mas aqui a Iara já logo de cara, né, fez uma pergunta aqui para a gente, combinando aqui todos vocês, trazendo o seguinte, né? Primeiro, ela parabeniza, excelentes contribuições, e ela pede que vocês retomem alguns pontos. E ela sinaliza, Frida, que você possa falar a diferença do gênero, né? Quanto isso, se tem esse recorte nessa pesquisa que você tem, você pode trazer algumas coisas em relação ao que você tem no campo. O Chico, né, trazer a importância do terreno, né, a importância do campo, né, se puder reforçar um pouco isso. E Menegon, campo à distância mediado pelas tecnologias da comunicação e a construção da confiança entre ergonomistas e trabalhadores. Tá? Então, podemos fazer a sequência, Frida, você pode começar, e aí a gente vai no caminho, e aí eu leio outras perguntas na sequência, gente, que não vale a pena bombardear vocês de questionamentos. Vamos lá. Então, bom, obrigada, Iara. A questão do gênero e trabalho sempre foi um tema de investigação na área de saúde do trabalhador. Quer dizer, muito antes da pandemia, se sabe que mulheres têm maiores encargos domésticos e quando elas estão combinando o trabalho doméstico e o trabalho profissional, elas ficam com uma carga total maior de trabalho. O trabalho doméstico nunca foi dividido de forma igualitária. Isso já vem, eu lembro de ler estudos sobre isso na década de 60 já, de pesquisadores da USP e de fora da USP. O que a pandemia fez foi agudizar as questões de desigualdade dentro do ambiente doméstico, em que mulheres têm mais encargos, continuam tendo mais encargos domésticos e têm que equilibrar com o trabalho profissional, e ambos agora não têm separação física. É muito comum quando você sabe que uma pessoa tem filhos pequenos, você liga para ela, você escuta criança falando, criança brincando, criança chorando, a mãe tendo que interromper o trabalho, etc. E isso se agudizou mais na pandemia. Ou seja, as mulheres, coube, e ainda cabe, eu diria, às mulheres um fardo mais pesado de atendimento às necessidades da família do que pessoas do sexo masculino. Então, elas têm as mulheres, elas têm mais dificuldades em fazer esse conciliar de atividades privadas e profissionais, e a Covid-19 agudizou. Fazendo uma divulgação antecipada no Congresso da Bergo, que vai ser semana que vem, Lúcia Rotenberg e eu vamos apresentar na sexta-feira, dia 26, um painel em que a gente vai falar sobre trabalho em turnos, mas vai ter uma parte específica sobre gênero e trabalho. Gênero e trabalho em turnos, principalmente nos tempos de Covid-19. Eu creio que nesse trabalho da Cristiane Galache e colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu não saberia dizer o quanto as questões de gênero foram
mais importantes que outras questões que foram analisadas sobre sofrimento mental. Eu estava olhando aqui na apresentação que foi feita, os mais jovens tinham mais problemas de sofrimento mental e as mulheres tinham uma probabilidade imensa, quase 90% a mais, de sofrimento mental comparado com os homens. E acredito que parte dessa imensa diferença se deve a essa excessiva responsabilidade em cargos domésticos que têm que ficar associados com o trabalho profissional. Eu imagino que nos ambientes domésticos de muitos colegas que estão nos assistindo, essas situações provavelmente se fizeram ver ao longo da pandemia. Eu senti isso assim, na carne, vamos dizer assim, eu própria, quando a pandemia começou e o meu trabalho saiu lá do prédio da Faculdade de Saúde Pública para casa, e eu tive, infelizmente, que dispensar temporariamente uma pessoa que nos ajudava nos trabalhos domésticos, de repente caiu em cima de mim preparar a alimentação, por exemplo, que toma muito tempo. E isso eu tinha que conciliar junto com as aulas que eu estava dando de graduação e pós-graduação. Então, foi uma época bem difícil, e estou falando de mim, que eu posso, por exemplo, me dar o luxo de ter uma auxiliar doméstica em casa, mas a maioria da população provavelmente não tem pessoas em casa para ajudar nos trabalhos domésticos. E, fora isso, nós temos muitos relatos de pessoas que são profissionais de saúde e que não voltavam para casa, com medo de infectar a família. E isso foi horrível, porque eram mães e pais que não podiam voltar aos seus lares ou tinham que ficar isolados em seus lares por receio de infectar a família. Inclusive, teve alguns casos até de pessoas assediadas publicamente por vizinhos, porque os vizinhos e outros ficaram com medo que aquelas pessoas que estavam trabalhando em ambiente hospitalar pudessem infectar a vizinhança. Não sei se vocês lembram desses casos. Então, respondendo assim, sumarizando, eu diria que não só as questões de gênero são muito importantes, ligadas à saúde física e mental, principalmente, mas a pandemia agudizou essas diferenças. Obrigado, Frida. Chico, você quer continuar? Newton, quem quer responder? Vocês lembram das perguntas? Vamos lá. A Yara trouxe a questão, Chico, do Terran, né, se você puder reforçar um pouquinho mais. E para o Newton, a questão da distância mediada pelas tecnologias de comunicação e a construção da confiança entre ergonomistas e trabalhadores. Eu já vou aproveitar, então vou pedir para o Newton responder. Eu vou juntar com a pergunta do Fausto. Fausto, primeiro, parabeniza aí as apresentações de vocês e traz a seguinte reflexão, Menegon. Os meios de trabalho, sobretudo as reuniões virtuais, permitiram que a condução das pesquisas não sofresse interrupção total. Com o uso desses meios, que contribuições poderiam ser apontadas para a retomada da presença dos pesquisadores em campo e em termos de métodos de pesquisa? Beleza. Bem, a questão da Yara, né? Cara, o trabalho ficou inacessível, né? Essa é a realidade. Tá? Nós estamos conduzindo um projeto que depende de conhecer o trabalho das pessoas, que depende de analisá-lo, de compreender a sua lógica, né? Eu vou citar um caso específico aí, que é o trabalho dos comissários de bordo, né? Nós já identificamos em estudos anteriores, a Heloísa, minha aluna de doutorado, trabalhou com esse tema na sua tese, né? Existe uma contradição muito forte entre as normas operacionais, as normas de segurança e as normas que preveem o atendimento a passageiros, né? Esses profissionais, eles
reconhece o seu papel de uma forma muito mais relacionada à segurança de voo do que aos aspectos de atendimento aos usuários, né? Isso faz parte do seu treinamento, faz parte da concepção que lhes é passada e tal, né? Agora, a compreensão disso, na sua essência, depende do campo, né? Tudo bem? Então, sem ir a campo, não tem como compreender. E sem compreender, não tem como transformar, né? A gente já sabe disso há muito tempo, né? Então, a análise da atividade remotamente é algo impossível, né? Beleza. Então, isso a gente sabe disso e vamos retomar os trabalhos aí com todos os cuidados, com todas as possíveis medidas de segurança sanitária, etc., né? Eu acho que janeiro dá, né? O segundo aspecto que a gente pode aprender, né? Tudo tem seu papel, né? Eu acho que para discutir um cronograma de projeto, eu não preciso ir a campo, eu uso minhas tecnologias de teletrabalho, né, online, etc., isso dá conta, né? Agora, para discutir a concepção de uma unidade produtiva, ou de um setor, ou de um posto de trabalho, né, é impossível. A gente até... Eu vou tratar disso na semana que vem, lá no Congresso da Bergo, dando um spoiler aí, como a Frida já deu. Milton, acho que você falhou para mim. Falhou para vocês também, não? Falhou, né? Congelou a imagem. Menegon, você está aí? Cadê você? Ixi, ele ficou até Coisas da interface. Não tem jeito. Ele ficou até com uma carinha bonitinha. Eu caí aqui. Voltou, vamos lá. Voltei. Eu não sei onde eu parei, esse é um problema da reunião. Qual slide que eu parei? Resgata. Mas assim, usamos tecnologias de escaneamento para poder... o bom é caminhar com as pessoas dentro da fábrica, né? Certo? A tecnologia ajudou esse processo, mas ela não resolveu tudo, né? Quando você está caminhando e conversando e olhando para uma situação e identificando problemas, o Chame está me dizendo que eu caí. Obrigado, Chame. Então, assim, o campo é insubstituível, acho que o Chico vai falar isso, a mesma coisa, né? Que a gente aprendeu. Algumas coisas resolveu, né? Tem questões burocráticas, questões administrativas, questões menos técnicas, se resolve facilmente por uma reunião virtual, né? Agora, uma aula de CAD, né? Se eu não sentar do lado do aluno, dar 2 cliques no mouse e falar assim, é assim que faz, né? Primeiro que até ele carregar a tela já deu problema. Segundo, até eu dizer qual é o comando que ele tem que dar, onde ele tem que clicar, isso é improdutivo, isso é ineficiente, é ineficaz, né? Então, eu acho, Fausto, que a gente tem que aprender é que essas tecnologias, para que elas sejam operantes, né, elas têm que evoluir muito, né? E tem que ter, não pode ser algo pasteurizado, né? Eu vou te dar um exemplo, Fausto. Nos sistemas colaborativos de projetos mediados por computador, os japoneses desenvolveram uma tecnologia lá atrás, né, que eu estou numa sala, primeiro eu escolho onde eu vou sentar na sala, né? Não é por ordem alfabética, não é por ordem de chegada, né? E se eu me inclinar na cadeira no sentido do meu parceiro ao lado, eu cochicho com ele, né? Eu falo assim, ô Zé, essa apresentação do Menegão está uma porcaria, entendeu? Então, olha só o nível de detalhes técnicos que chega uma tecnologia que permite reproduzir alguns espaços de interação, né, que nós não temos, né? Tá certo? Então, acho que nós temos que aprender que as tecnologias, para que elas funcionem, elas têm que evoluir. E também não temos que cair no fetiche, né? Achar que ela é linda e maravilhosa, que isso no futuro vai ser assim, que o metaverso, né, vai ser isso, né, que nossa vida futura vai ser o metaverso, porque é isso que interessa aos detentores do poder tecnológico e
e que não resolve a vida humana, né? Nossa vida tem outros desafios. Bem, vou parar por aqui, para não me estender. Menegon, estou de acordo com você. Acho que o Terran, rapaz, é efetivamente insubstituível. E eu já não aguento, não sei se é porque eu já não aguento mais ficar em casa e fazer entrevista remoto com as pessoas, mas eu já estou abandonando, estou indo na faculdade 2, 3, 4 vezes por semana. Estou tentando abrir de qualquer maneira, retomar as atividades de campo. E você sabe que nós passamos, nesse projeto dos fatores humanos e organizacionais da segurança, a gente bem que tentou, tem algumas coisas que acho que vão nos ajudar a ir a campo, mas o fato é que é muito mais ineficiente. A gente perdeu uma série de tempo, tentou manter viva a construção social com as pessoas, mas, efetivamente, agora que nós estamos retomando com vários colegas as várias unidades de produção, nós estamos voltando a ir agora, nesse final de novembro, começo de dezembro, janeiro, acho que a gente vai conseguir voltar a ter, com todos os cuidados, esse contato. Mas o interessante é que eu acho que sair da campo e a própria disciplina, a pesquisa da disciplina, ela está sendo confrontada a algumas rupturas e a necessidade da gente integrar outras disciplinas. Junto com as pequenas empresas, lá me pareceu assim, ir a campo, mas, atenção, que não é mais dentro de uma empresa, é um projeto mais territorial, ou seja, são vários outros atores também que a gente está precisando integrar, e eu acho que isso demanda um outro tipo de ida a campo. É um trabalho que demanda conhecer as iniciativas locais, demanda a gente tentar fazer um projeto desde o início junto com esses atores. Então, é uma outra ida, é um outro tipo de ida a campo, que eu acho que a gente está confrontado, por exemplo, a repensar a economia, a trazer a economia para dentro da demanda, o modelo de funcionamento econômico das empresas ser uma demanda da qual a ergonomia participa, mas participa junto com a economia, junto com a sociologia, junto com outras disciplinas. Nessa questão, só para pegar o exemplo a gente ficou muito tempo tentando construir junto com as empresas, conhecendo setores de produção, manutenção, gerente disso, gerente daquilo, e também construir outras ferramentas, usar no trabalho, na pesquisa, ferramentas como questionários, e se a gente não tomar cuidado, agora pode dar a impressão de que o essencial são, no nosso trabalho de campo, questionários, etc., e absolutamente importante. Nós estamos numa fase desse projeto de segurança de fatores humanos, onde a gente tem que mostrar as disciplinas as safety science, que estão se avançando e repensando essa história, acho que o grande limite é como analisar, como trazer o trabalho real para dentro dos projetos de prevenção. E a gente não pode abrir mão dessa especificidade que a gente tem, que é efetivamente conhecer o trabalho real e integrá-lo à concepção dos projetos, não só das unidades de produção, mas também projetos e práticas de prevenção. É isso. Legal, Chico. Vou avançar aqui com mais duas perguntas aí para a gente circular a fala. A primeira delas é uma da Adelaide, que ela faz a seguinte pergunta. Os ergonomistas estão fazendo AETs dos trabalhadores que estão em home office de forma online. Como experts da análise da atividade, o que vocês acham desta prática? Imagino que parte a gente já respondendo a nossa reflexão aqui, mas se alguém quiser adicionar. Uma outra pergunta que vem aqui, enfim, não tem quem fez a pergunta, mas vou fazer a leitura. Uma reflexão frente ao tema, visto que o adverso que vivemos nesse ambiente hostil
onde o trabalho e o trabalhador estão sendo desvalorizados e negligenciados. O governo português criou a lei de direito ao descanso, onde os chefes são proibidos de enviar mensagens de texto e e-mails aos funcionários fora do expediente. Enfim, acho que são reflexões aí, não sei como é que vocês querem contribuir ao que foi colocado aqui para a gente. Queria comentar a primeira parte, essa questão de pesquisas online durante a pandemia. Muita pesquisa online está correndo, já foi corrida e continua sendo realizado. Eu recebo semanalmente, pelo menos, solicitação de pelo menos um grupo para responder questionários. É muito, no Google Forms, muito comum. Obviamente que quando você quer entender mais profundamente, o Google Forms não dá conta. Ele consegue, quer dizer, as perguntas conseguem ser respondidas de uma forma geral. Mas, assim, para entender um discurso mais elaborado, aí tem que ser uma entrevista mesmo. Ou pode ser até uma entrevista online, mas tem que ser uma entrevista em que você vê o rosto da pessoa, mesmo mediado pelo computador, pede para a pessoa explicar como é o trabalho, mas, obviamente, isso nunca vai substituir a investigação presencial. Essa é uma alternativa que se faz nesse momento, mas não creio que seja possível substituir, dependendo da variável que você quer estudar, ou os detalhes da atividade que você quer entender, ainda o olho no olho, digamos, não é só o olho, as posturas, os gestos, isso faz uma diferença imensa. Aqui naquele quadradinho você está vendo só a pessoa sentada olhando para a tela, mas você não está vendo mais nada da pessoa. E isso faz uma diferença muito grande, a gente sabe disso. Então, se faz presente no momento uma solução parcial, a meu ver, que é questionário online, entrevistas online, mas dentro do possível, do retorno ao presencial, deve ser feito presencialmente. Eu estou conduzindo um trabalho junto com vários colegas, a pedido da Agência Nacional de Aviação Civil, nos aeroportos de São Paulo. E nós estamos fazendo análises coletivas do trabalho presenciais. Todo mundo de máscara, em sala que tem ventilação, as pessoas estão mais afastadas, e está dando certo. Não acredito que uma análise coletiva do trabalho fique igual se junta as pessoas online. É diferente, obviamente. Eu queria comentar. Mas, Frida, você sabe que eu também recebo mais do que uma vez por semana, talvez, o Google Forms. Talvez dar essa ideia para o governo português de não só proibir, mas limitar também essa pesquisa. Eu já não estou aguentando, mas porque meu número de horas em frente do computador de tela tá insuportável. Então, além disso, fazer é meio uma invasão. Então, eu acho que é legal mesmo controlar. Porque, vem cá, tem uma das empresas que ia participar com a gente do grupo, que é uma menina que trabalha com internet, ela que tenta justamente disciplinar as pessoas para o uso, a internet que queremos. E ela começa a falar, Menegon, assim, quem nunca mandou um e-mail e logo em seguida mandou um zap para avisar que mandou o e-mail? Porra, cara! Então, o zap, que era um negócio para ser urgente, agora você não sabe, no final do dia, você participa de um congresso do negócio, quando você for olhar o seu zap, você quase cai para trás, dá uma preguiça de olhar o negócio. Né? Então, nós estamos bombardeados de tudo quanto é jeito com esse negócio, não é só com a gente, é com todo mundo, e eu acho que é importante a gente criar uma regulação entre a gente, conversar sobre isso, para que a gente não
Acho extremamente saudável saber que isso, e conversar sobre isso, e tentar reduzir esse massacre que nós estamos sofrendo, porque você sabe que está sendo difícil agora. Eu estou passando uma transição, como eu falei para vocês, faz 1 mês e meio que eu estou indo para o fundão, pelo menos umas 3 vezes por semana. A dificuldade é que hora que eu vou e que hora que eu saio, porque eu tenho que ir de uma maneira tal que eu já pego a reunião lá, e voltar de maneira tal que eu pego uma reunião em casa. Então, quer dizer, como é que eu resolvo esse negócio? Eu estou repensando toda a minha agenda para que essa transição para o presencial possa se fazer o mais breve possível. Bem, primeiro, eu acho que análise do trabalho via remota... bem, tem situações que o trabalho é inacessível. Eu lembro de uma menina aluna que queria analisar o trabalho do piloto de caça. Eu falei, você não vai fazer, né? Porque você não vai voar. Você não vai voar, você não vai fazer, né? Você não tem como fazer análise. A análise é outra análise. O método não se aplica, né? Você não vai subir o cara no avião. Bem, podemos filmar o trabalho do cara, depois a gente fez isso já, um trabalho extremamente interessante que a gente fez aqui foi com os inspetores de greening, né, que a gente usou óculos de espião, eles filmavam, eles usavam óculos, filmavam o que eles estavam olhando, e depois a gente sentava e conversava sobre o trabalho deles, né? Porque a questão fundamental é entender como é que eles descobrem o greening, né? Então... e aí a direção do olhar era fundamental. Então, em algumas situações pode acontecer, mas análise do trabalho online não existe. A questão dos forms, né, é muito fácil de fazer. Meu departamento deve ter uns 10 forms ativos, as pesquisas via forms, e é engraçado que o cara fala assim, 5 minutos para você responder. Você não precisa pensar, né, certo? E a resposta... te dá poucas opções também, porque o cara... E depois vira uma tese, viu, Frida? É isso que eu fico doido, né? Certo? Quer dizer, é uma enquete, né? Então, eu acho que tudo tem seu papel. Eu não sou contra questionários, né? Mas eu acho que não é um papel, não é uma ferramenta que nos ajuda a compreender efetivamente a essência do que se faz, né? Então, assim, tem seu papel? Tem. Né? Agora, dá para fazer uma tese de doutorado sobre o trabalho do atendente ou do comissário de bordo, né? Com forms? Não dá. Eu tenho que compreender o trabalho dele. As restrições temporais, as decisões que ele toma, né? Isso tudo é atividade que vai me dizer, né? Então, é isso. Eu acho que a pandemia trouxe alguns reducionismos, né? E com relação à proibição dos horários e tudo mais, isso é uma questão de regulação mesmo. Agora, eu vou contar um negócio para vocês. Uma das empresas que a gente fez o trabalho proibiu reuniões do Teams de sexta-feira à tarde. Sexta-feira à tarde é o dia, né? Eu lembro do Free Day, sei lá como é que é o nome desse dia. Cara, você acha que alguém respeitou? Você acha? Eu fiz reunião sexta-feira às 10 da noite com os caras. Por quê? Porque a questão não adianta a norma, né? O que está colocado é as pressões pelo resultado, por fechar aquele projeto, para ter uma definição, né? E, então, tem 2 lados aí, né? Não adianta só regulamentar o horário, porque as pessoas vão burlar, vão respeitar, né? Tem que regular as relações de trabalho de uma forma mais ampla, né? Então, tudo bem. O cara não pode te mandar um zap à noite, segunda-feira vai estar de cara feia com você, né? Você vai desligar o telefone, bem, tudo bem, mas alguma consequência isso vai ter, né? Então, eu acho que está assim, o nível da solução está num plano mais elevado, né? De um repensar o trabalho socialmente, e isso não é uma tarefa fácil e não se resolve com normas, né? E nem com protocolos, e nem com EPI, já fazendo a ponte com o que eu falei anteriormente. Perfeito. Até a Yara fez meio que uma colocação aqui no chat, né, que ela coloca, né, refletir sobre o que comprime o chefe. E o faz mandar e-mails e mensagens após o horário de trabalho seria mais importante do que simplesmente proibir. E aí ela vai fazer. E quem fiscaliza o chefe? Eu espero que os chefiados denunciem. Acho que vai
bem na linha da nossa reflexão aqui. Em qual instância? Né? Qual é a instância que permite fazer isso? A decisão foi tomada e que chegou lá na ponta. Né? Exato. A gente está nos minutinhos finais, a gente vai ler 2 perguntas agora para a gente fechar. A Marcela Andrade fez uma pergunta para a doutora Frida, e aí eu não sei se ela deve ter alguma questão de pontuação aqui, que eu não sei se eu compreendi bem a pergunta, Frida, mas vou te repassar. Doutora Frida, as pesquisas feitas em meio à pandemia podem facilitar o acesso da população aos resultados, já que muitas vezes publicamos para a comunidade científica? Não sei se você consegue compreender a pergunta que ela fez. E a outra, da Beatriz Rocha, para todo mundo que quiser fazer uma contribuição final. Pós-crise e medo de perder o emprego, os trabalhadores se sentirão à vontade de opinarem sobre o replanejamento do trabalho, da organização do trabalho? Enfim, 2 questões aí para a gente colocar. Frida, se você compreendeu, seria interessante a gente poder contribuir. É uma pergunta muito pertinente, porque a gente não deve fazer pesquisa só para a comunidade científica. Isso Perfeito. É um equívoco. Tanto que as universidades, a maioria delas, hoje tem assessoria de comunicação. Então, cada vez que você publica algo, ou está para publicar, etc., você contacta a assessoria de comunicação que divulga publicamente. De uma forma, tem inclusive podcasts, ou com áudios específicos, ou com vídeos, ou faz vamos dizer, uma tradução daquilo que você recebeu para o público. Bons resultados eu tenho visto na assessoria de comunicação de várias unidades da minha própria universidade, como também, por exemplo, da FAPESP, aqui em São Paulo, que eles também têm diariamente notícias, que, mesmo de pesquisas bastante complexas, que são explicadas de forma que pessoas mais leigas no assunto possam entender. Então, eu acho que houve um avanço, mas não por causa da pandemia, porque isso já estava acontecendo antes da pandemia. Um avanço importante na divulgação para o público daquilo que você está fazendo. Até porque é uma obrigação dos pesquisadores, nós somos sustentados pelo poder público, né? A gente está em universidade em que o governo federal, estadual, seja municipal, paga nossos salários, então eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é devolver para o público os nossos achados, não apenas para a comunidade científica. Isso tem seu valor, e é diferente vamos dizer assim, de uma pontuação de quantos artigos publicou, etc. Tem um valor importante que mais recentemente tem sido reconhecido, principalmente na área de extensão universitária. Perfeito. Então, é bastante importante essa divulgação para o público. Agora, no caso da Covid, os jornais de grande circulação, todos os dias eles publicam, ou na forma digital ou impressa, todos os dias você tem notícias de pesquisas que estão sendo feitas e estão sendo divulgadas para o público, o que eu acho que é extremamente positivo. Perfeito, Frida, obrigado. Gente, sobre a outra pergunta, vocês querem trazer últimos minutinhos aí, alguma contribuição? Qual era a mesma pergunta, a segunda? Deixa eu ler novamente aqui, né, porque a gente vai perdendo aqui, vamos lá. Pós-crise e medo de perder o emprego, os trabalhadores se sentirão à vontade de opinarem sobre o replanejamento do trabalho e da organização do trabalho? Acho que depende da liberdade que a empresa dá, né, para divulgar, de fato, uma liberdade de expressão. Se não houver liberdade de expressão, as pessoas não vão falar. Obrigado, Frida. Chico, seu microfone está fechado, não sei se você está interagindo com a gente aqui. Frida, mas isso também já acontecia mesmo antes, né, da crise. Eu acho que, se a gente olhar, não é pós-crise, eu acho que a gente, nesse artigo que eu comentei, eu acho que foi ele, a gente pode encarar essa crise como se... esse problema sanitário como sendo uma crise ou como sendo um acidente, uma pane. E aí a gente pode olhar ele como pane, a gente tentar arrumar as peças e voltar a funcionar do jeito que estava antes, aumentando a resiliência do sistema, ou então olhar como uma crise e, eu tenho que repensar uma série de coisas que o meu jeito de funcionamento não estava legal, não. Então, eu acho que
e ter mais espaço para esse debate, para essa troca de informação, para esses espaços de troca dentro das organizações é essencial, mas isso já vinha sendo colocado mesmo antes da crise. Eu acho que a gente vai ter que optar ou funcionar como funcionava antes, ou o que eu acho que é mais interessante, a gente repensar efetivamente esse modo de produção que a gente está. Perfeito. Pessoal, eu vou me pontuar em 3 momentos aqui que eu tive contato com profissionais de saúde ao longo da pandemia. Num primeiro momento, eu sofri um acidente de carro e fui resgatado pelo SAMU, bati num poste aqui, não se preocupa não. O carro detonou, mas eu só bati o peito, a barriga no volante do carro e tive que ir no SAMU. Eu quase desmaiei na hora, tal. Mas fiquei 2 horas numa enfermaria. Você olhar as condições de trabalho de um atendimento emergencial num hospital, nós temos que repensar o mundo do trabalho. Temos que repensar, porque aquilo ali chegou um ponto que eu falei para o médico que estava me acompanhando, falou assim, cara, é o seguinte, o pior lugar do mundo para eu ficar nesse momento é aqui. Eu quero ir para casa. E ele concordou comigo, falou, você vai para casa. No segundo momento, eu fui fazer um teste rápido. Eu ia visitar minha mãe agora, isso há 1 mês atrás, né? E conversando com o cara, vi ele todo paramentado e tal, conversando sobre Covid, e aí eu me contaminei, né? Eu me contaminei e dei bobeira. Aí que me veio a história do EPI na cabeça. Falei, putz, coitado do cara, está trabalhando, atendendo, né? E ele se culpa, né? Não é o espaço que ele trabalha, não é o mundo que ele trabalha, o tipo de trabalho que ele está, o risco que ele... Ele se culpou, eu dei bobeira. Pô, não dá para pensar assim, não resolver com isso. Mas um terceiro momento que eu queria fechar minha fala aqui, de altíssima felicidade, que eu me emocionei, cara, foi o dia que fui ser vacinado. As pessoas trabalhando com uma felicidade, com um sorriso no rosto, né? O reconhecimento daquele trabalho. Então, eu fecho por aqui, entendeu? O problema está no conteúdo do trabalho, está no papel social daquele trabalho, está na valorização, né, do trabalho do outro. Esse é o grande problema. E aí, o falar sobre o trabalho não é dar palpite, né? É você ter seu trabalho reconhecido pelas suas competências, pelo seu engajamento, por aquilo que você faz. E esse é o trabalho que nós queremos, né? E aí vai do catador, vai ao médico, vai ao engenheiro, vai... Pô, qual o papel social do meu trabalho? O que eu estou contribuindo, né, para a sociedade enquanto ser humano? E aí a coisa se resolve. Então, concordo com você, né? Não é resiliência, não, né? Como é que se chama? É uma arrumação global, né, de repensar o trabalho das pessoas e como valorizá-los, né? Então, esse é o nosso desafio. Gente, eu só posso agradecer a oportunidade que eu estou tendo de mediar essa mesa com vocês. Ouvir essa fala que você fecha agora, Menegol, de reencantar o trabalho, né? Ou seja, olhar para o conteúdo, o significado que ele tem e como ele pode ser colocado, não por conta da pandemia, mas a importância que ele tem, não só para quem faz, mas para quem o recebe, e a gratidão e a valorização que isso provoca, como que a gente pode reformular a sociedade, a cultura e a polis. Acho que é sensacional o que vocês estão trazendo. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade e vou encerrar a mesa e dar os recados, né? Acho que é meu papel fazer isso, mas primeiramente, Frida, muito obrigado. Chico, muito obrigado. Menegon, foi um prazer. Acho que discussão legal, importante, necessária e que precisa ir para o mundo. Eu acho que fundamental a gente ter que colocar isso como algo importante. Recados que a organização me passou aqui para a gente falar um pouquinho. Então, só para a gente saber, né, isso aqui está sendo gravado e ao vivo, mas ele vai ficar ao ar não imediatamente, ele vai ter um tempo de processamento, mas para quem perdeu, depois fica ao ar o que é possível ser mantido, tá? Por questões de sigilos e questões de novidades e informações que foram compartilhadas aqui, que ainda não foram publicadas. A outra questão é que, para quem está nos acompanhando, amanhã é nosso último dia, então nós temos a mesa que vai trazer as experiências do ensino sobre o trabalho no período da pandemia, mediada pela UiARA, né? E os nossos convidados vai ser o Adson Rezende, né? O Eduardo Ferro, né? O Raoni Rocha e o Daniel Bratz, né?
além dessa mesa, né, falando de ensino, nós também vamos ter a oportunidade de fazer o pré-lançamento do livro Engenharia do Trabalho, Saúde, Segurança, Ergonomia e Projeto, pelos organizadores, né, Bratz, Raoni Rocha e Sandra Gema. E, ao final, depois dessa mesa, o encerramento aqui que nós teremos com a participação aí do Laerte, da Uiara e do Fausto, e também a minha presença, tá bom? Gente, muito obrigado, foi um prazer imenso, e quem sabe um cafezinho na nossa próxima oportunidade de Jornada de Ergonomia, que, como você disse, Menegon, fundamental, de importância, sim, enorme. Tchau, gente, até mais, até uma próxima. Obrigado, pessoal.